Boa noite, pessoal. Todos bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Hoje, infelizmente, não teremos a graça do meu querido amigo Solano nessa reunião, então estaremos eu e vocês. Solano está de férias, overseas. No Caribe. Exatamente. Melhor que todos nós. Com certeza. Só mudar aqui. Vamos deixar blur. Isso. Eu só vou dar mais uns minutinhos, gente. Aí eu já começo com os avisos paroquiais para fazer jus e honrar o nosso presidente. E depois já passo a palavra para o nosso palestrante. Pessoal, vou aproveitar para já colocar a lista de presença no nosso chat. Vocês, por favor, me avisem se o formulário está corretinho, para que vocês possam preencher, por gentileza.
Eu já coloquei a lista de presença no chat, vocês vão ver aí. Mas a Duda também pode colocar para vocês durante a nossa reunião. Só mais dar uns minutinhos e aí a gente começa super pontuais. Vamos deixar o pessoal chegar. Sei que o quórum na reunião das férias vai ser menor, naturalmente, mas vamos dar uns minutinhos, já estamos com bastante gente. Boa noite, pessoal. Aguardando só uns minutinhos. O link não funcionou? Vocês tentaram preencher? Eu tentei preencher de teste com o meu próprio nome e deu certo. Eu preenchi também, funcionou. Ai, ótimo. Muito obrigada. Funcionando corretamente. Uhum. Maiara, se você puder tentar, por favor, de novo, eu vou colocar o link aqui novamente, nosso link de presença. Ele já estava aqui no chat, se vocês voltarem um pouquinho, mas eu coloco de novo. Vamos lá. Tá aqui. Tá aqui de novo. Vejam, por favor, se vocês podem tentar e verificar se dá para colocar aí o nome e o e-mail de vocês, por favor. Aguardar só mais uns minutinhos de praxe e a gente inicia às 7h05. Não encontrei o link está aqui. Deu certo? Deu certo, ótimo. Ó, mais uma vez, a lista de presença e nós já iniciamos com os nossos informes paroquiais habituais. Oi, Renato, se você já colocou a sua presença e deu certo, Deu não precisa certo. registrar de novo, não. Ótimo. Então, Ok, obrigado. já está registrado. Eu que te agradeço. Eu testei também, tá funcionando direitinho. Eu recebi uma mensagem agora aqui, agradeço super. A aula do programa de Legal Consult ainda está acontecendo, por isso a gente tem algumas pessoas da nossa comissão que ainda não entraram. Então a gente vai aguardar um pouquinho mais em respeito ao pessoal que ainda está na aula do Legal Consult, tá, pessoal? Vamos aguardar só um pouquinho mais para que a gente possa contemplar todo mundo. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos e todas. A gente está aguardando um pouquinho, porque a gente recebeu uma mensagem de que o pessoal que está na aula do programa de Legal Consult a aula ainda está acontecendo. Então, a gente só está aguardando um pouquinho em respeito ao pessoal que está assistindo a aula. O pessoal da comissão está entrando, por isso que eles ainda não se juntaram a nós, mas deve estar finalizando por lá. Então, mais alguns minutos.
Santos Moraes. É só um negócio de falar um pouco, sei lá. Falar com o doméstico, bem naquela casa. Olá, pessoal, boa noite. Vamos iniciar aqui, já deu 7 horas 5 minutos, e a gente vai aguardando o pessoal. Queria pedir só para o microfone, acho que tem alguém com o microfone aberto, está dando uma interferência aqui. Eita, eu não consigo, acho que ouvir vocês, mas É o Eduardo. não sei. Eita, peraí, vamos ver. Eduardo, se você puder mutar, por favor, te agradeço super. Eu não consigo mutar vocês, eu acho. Quem que tá de host, Giovana? O host consegue, hein? Acho que a Duda, não? Não. Ah, mas ele não botou. Ah. Não, Ai, eu que acho bom. que tem alguém da UAB Ah. que tá de Tá bom. host. Não, tudo bem, mas já deu certo, pessoal. Muito, muito obrigada. Muito boa noite a todos e todas. Um prazer imenso estar aqui. Sei que eu não vou conseguir estar nos sapatos do nosso presidente, Dr. Solano. Solano está de férias no Caribe, então, com certeza, melhor que todos nós aqui. E eu estou na difícil função, durante as férias do Solano, de presidir a reunião da nossa querida comissão. Então, por isso que vocês vão ter que me aguentar um pouquinho aí no dia de hoje. Solano está especialmente inacessível essa semana, mas no próximo mês ele já retornará aqui para a alegria de todas e todos que estão aqui presentes. Então, agradeço muito a paciência comigo nessa reunião. Tenho certeza, com certeza merecida, Silmara, muito, muito merecida. Então, vamos deixar aqui, né, todos nós, difícil a missão, é muito difícil, muito mesmo. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Tenho certeza que vai ser uma reunião incrível para todos nós. Os ritos paroquiais e os avisos paroquiais de sempre. Solano me deixou uma missão aqui para cobrar a todo mundo para mandar artigos para o nosso livro. Quem ainda não fez isso, por favor, mande artigos para o nosso livro. E Duda está lembrando para desligar os microfones, por favor, então referendando aí o aviso da Duda. Além disso, o Solano me deu também a missão de ter um aviso muito, muito bacana para vocês, que o nosso congresso de DPOs da UAB já está marcado. Então, a gente tem aí um save the date para o dia 6 de novembro. Então, para todo mundo, para o pessoal que está mais distante, poder se programar, a gente está avisando com bastante antecedência, para que todo mundo possa comparecer e estar conosco no primeiro, que será o primeiro, né, literalmente uma inovação, o primeiro congresso de DPOs organizado pela OAB, já está marcado dia 6 de novembro, espero todos vocês lá, todos nós estaremos lá, Solano, Fabiana, eu, todo mundo, e a gente quer muito conversar com vocês, poder trocar essas experiências todas com vocês, sobre a prática de vocês. Então, já trazendo essa notícia, a gente vai ter mais anúncios, vai ter uma divulgação massiva aí sobre o nosso primeiro congresso de DPOs, mas para já avisar a data para vocês, ele já está confirmado para o dia 6 de novembro. Além disso, fazer o merchan habitual, né, que é um merchan que eu muito me orgulho de fazer, do curso de engenharia de prompts. O curso de engenharia de prompts está aí e a gente quer novamente convidar todo mundo aqui da comissão. É um curso que eu nem dispensa qualquer elogio, porque é um curso do próprio Dr. Solano, que ele organiza, que ele lidera. Então, queria aqui convidar vocês novamente para se inscreverem no curso. O curso está com inscrições abertas, o curso de engenharia de prompts é um curso muito inovador do mercado. Eu, particularmente, nunca vi programa similar em nenhum lugar do mundo. É um curso que tem um potencial justamente para trazer um nível
nível de informação, um nível de aculturamento, de fato, informação e conteúdo que nunca foi tratado da maneira como o Dr. Solano coloca. Então, já queria convidar vocês novamente, sei que a gente sempre tem esse momento merchan, para o curso de Engenharia de Prompts, que está com inscrições abertas. E meu último aviso paroquial, antes de apresentar o nosso palestrante de hoje, o nosso convidado, é o curso de pós-graduação de Privacidade, Proteção de Dados e Formação de DPOs, que começa em agosto. A gente está esperando mais detalhes atualmente da ESA, serão apenas 50 vagas, então realmente a gente precisa avisar vocês com antecedência, é por isso que a gente está fazendo isso aqui. Vai ser um curso presencial, apenas 50 vagas, num novíssimo prédio do ESA na Paulista. Então, esse curso começa em agosto, a gente ainda está aguardando essas informações, o Dr. Solano me disse que a gente vai cobrar para ter essas informações o mais fresh, né, o mais novas possíveis para vocês o quanto antes, mas a gente queria aqui avisar, a Duda já colocou para vocês o link do curso de Engenharia de Prompts, que está com as inscrições abertas, mas a gente queria referendar o curso, a pós-graduação, que é também a primeira no mercado, de Privacidade, Proteção de Dados e Formação de DPOs, que começa agora em agosto. Esse, de fato, também um curso absolutamente inovador, presencial, aqui em São Paulo, apenas 50 vagas. Então, quem tiver interesse no curso vai ter que correr. A gente vai mandar mais informações e fazer uma divulgação massiva também em breve. E estou vendo aqui que a gente tem perguntas sobre online. A pós-graduação, não. Exclusivamente presencial. Apenas 50 vagas. Então, realmente, quem tiver interesse vai precisar correr, porque é uma pós-graduação inovadora do mercado, muitos professores legais, é um merchan pessoal, né? Eu estarei lá, mas vão ter muitos professores muito bacanas, muitos profissionais que eu admiro profundamente, doutores no tema, inclusive Dr. Solano, Fabiana, que esteve na nossa última reunião, eu e Juliana, nossa secretária executiva, inclusive, Ju, não sei se está nos assistindo hoje, porque está prestes a parir, mas mandar um beijo, deixar um beijo aqui para a Ju, a Helena está chegando, então por isso que Juliana não está conosco, mas estará na pós-graduação de Privacidade, Proteção de Dados e Formação de DPO. Então, realmente é um curso inovador, 50 vagas presencial aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Agora, sem mais delongas, as informações sobre tempo e valor, Mayara, a gente vai enviar quando a gente tiver as informações da ESA mais concretas. Por enquanto, a gente só queria deixar esse highlight, porque como são vagas limitadas, a gente queria avisar para esse seleto grupo aqui antes. Mas as informações vão estar todas disponíveis no link, e aí em todas as plataformas do grupo da comissão, nas próprias redes do Solano, a gente vai ter uma divulgação massiva aí da pós-graduação em muito breve. Mas a gente quis fazer esse highlight para vocês aqui nesse fórum, porque realmente são só 50 vagas, acabou as 50 vagas, a pessoa 51 que se inscrever, infelizmente, não estará no curso, então a gente quis já deixar avisado. O Congresso dos DPO será na capital, aqui em São Paulo. A gente ainda não tem a confirmação do local específico, da localização dele, mas já temos da data, 6 de novembro. Então, assim que tivermos mais informações, avisaremos a todos, mas será São Paulo, capital. Muito obrigada pela pergunta, Rodrigo. E agora apresentar o Dr. Luiz Felipe, que está aqui conosco hoje. É uma honra e um prazer muito grande para nós receber o Dr. Luiz na nossa comissão hoje. O Dr. Luiz é formado em Direito no ano 2000, possui, portanto, mais de 20 anos de experiência atuando em empresas e consultorias, elaborando contratos complexos, operações societárias, adequações à LGPD. Ele é mestre e doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo e possui 2 extensões universitárias realizadas no Japão e no Reino Unido. Então, para nós é um prazer muito grande. Tenho certeza que a palestra do Dr. Luiz vai ser muito engrandecedora para todos nós. E agora, sem mais delongas, parando de falar, o palco é seu, Dr. Luiz Felipe, muito obrigada pela sua presença. Nós da comissão agradecemos muito, muito, e estamos muito honrados em ter você aqui conosco hoje. Imagina, obrigado, Giovana. Bem-vindos todos, todas. É um prazer estar aí compartilhando um pouquinho com vocês o que a gente discute na nossa comissão. Aproveitando até um recado paroquial bem rapidinho, se inscreva no Instagram da comissão. Muitas das coisas dos cursos, de chamadas, alguns comentários também estão lá no grupo. E se eu não me engano, para quem for fazer os cursos da ESA, dá para bater o valor da anuidade nos cursos. Então, o curso às vezes sai até
de graça. Então, aproveitem aí, e um dos objetivos justamente da comissão é ter essa conversa mais acadêmica e ajudar as pessoas a misturarem o acadêmico com o prático. E, sem mais delongas, a gente falar de um tema que é a questão dos convênios do governo digital. Eu vou aproveitar já compartilhar a minha tela, e aí a gente avança na apresentação. Eu acredito que todos já estão vendo, eu sou membro da comissão e eu cuido justamente da questão com o direito público, que é essas bagunças que a gente vê no nosso dia a dia, mas calma que há esperança. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dos convênios de participação junto à Secretaria de Governo Digital, a SGD, que ela surge no final dos anos 2019, e ela cria alguns pontos importantes. Para que serve o governo digital? Então, você ter a cooperação justamente entre governos, tecnologia, sociedade e o reflexo da digitalização dos serviços públicos. Então, hoje, cada vez mais, quem aí advoga e está no dia a dia, principalmente quem está na área societária e lida bastante com Receita Federal, com Junta Comercial, com outros órgãos, NPI, sabe que hoje tudo é vinculado ao sistema gov.br. E para ele funcionar como ele funciona no nosso dia a dia, ele foi justamente baseado nesse chamado governo digital, onde as nossas instituições, seja em convênios com outras organizações públicas, seja com organizações privadas, a gente vai ver como que funcionam essas relações do público e do privado, ela visa justamente ajudar a todos nós, a sociedade, a ter um acesso mais facilitado, ter uma transparência maior no setor público, e nesses níveis diferentes de esferas governamentais, ocorre justamente um ponto que é importante a gente citar bastante, a questão do compartilhamento também de informações, os conhecimentos entre os diferentes órgãos e justamente aprimorar os recursos aí públicos, que a gente vive falando que tem que ser mais eficientes, eficazes, e aí justamente os serviços acabam sendo aprimorados juntamente com a população. Temos problemas? Temos. Por quê? Mesmo organizações públicas têm problemas em aceitar as questões do governo digital. A gente vê problemas com concessionários públicos, como os bancos, que dificilmente aceitam assinaturas digitais com certificado. Inclusive, órgãos públicos que não aceitam, às vezes, documentos assinados digitalmente. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouquinho, quando você faz pelo próprio GovBR, você pode assinar digitalmente hoje com um certificado. E mesmo assim, ainda existe uma resistência, tanto do governo, quanto da área privada, e até das próprias pessoas em aceitar isso. Mas, eu gosto de dizer que é sempre importante a gente lidar com a esperança. O governo digital está cada vez mais funcional, e eu até tenho alguns colegas professores aqui com a gente. Um abraço aí ao Cadu, principalmente, Rafael, enfim, o pessoal que está aí, a própria professora Giovana, de que até documentos hoje acadêmicos a gente tem assinado digitalmente justamente para facilitar, poupar o nosso papel, poupar as situações. Então, o objetivo desse governo digital, em nível federal e em outros níveis, estadual e municipal, ele está se tornando cada vez mais uma realidade. Mas, na parte prática mesmo, o que são esses convênios de cooperação em governo digital? O que eles fazem? Onde eles habitam? O que eles comem, né? O que são esses convênios? Como é que ele está funcionando? Essas pessoas que têm... Pessoal, só pedindo para que vocês desliguem o microfone. Obrigada. Esses convênios, eles são acordos firmados intra-órgãos governamentais, e aí pode ser acordos em níveis federal, estadual, poderes diferentes, judiciário, executivo e legislativo, e eles servem para compartilhar recursos, conhecimentos
e nisso ele aprimora esses serviços públicos através justamente da tecnologia, essa transferência, essa troca de informações e até um acesso mais conjunto do chamado banco de dados. Se vocês lembrarem na eleição passada, muitas pessoas que fizeram carteira de motorista, por exemplo, quando foram votar, viram que estava cadastrado sua biometria. Por quê? Num convênio formado entre TSE e Detrans, em São Paulo principalmente, no TRE aqui de São Paulo e o Detran, foi compartilhado o que a pessoa fez para renovar a carteira de motorista, e ela fez uma análise biométrica, fez uma coleta de dados biométricos, foto, digital, pulso, enfim, tudo aquilo que a gente já está acostumado, assinatura, foi passado para o TRE, e aí muita gente tomou um susto, foi lá votar e de repente estava lá tendo cadastro sem saber que ela tinha sido atualizada pelo meio digital. E esses convênios, a gente fala que é bastante importante eles permitirem justamente que diferentes esferas e tipos de poder trabalhem de maneira conjunta. E aí você tendo justamente o objetivo comum, e isso reduz muito o custo, e aumenta muito a eficiência. Quem trabalha na área corporativa, no societário, não vai deixar eu mentir, do sistema RedeSim, por exemplo. Qualquer alteração contratual hoje, você com uma única senha pelo GovBR, você emite o documento básico de entrada, você já faz o cadastro web da junta, você produz os documentos necessários para fazer o registro, a alteração que você precisa. O que levava, em média, 45 dias, hoje você consegue fazer em uma semana, quando dá muito problema. São Paulo ainda tem um pequeno detalhe, que ela ainda não é totalmente digital. Ela tem uma digitalização para as MEIs, por exemplo, mas ela não tem para as empresas mais comuns, as limitadas, as SAs. E você já tem outras juntas comerciais pelo mesmo sistema RedeSim, que aí você faz tudo pelo digital. E eu posso citar, por exemplo, a Juscerja, do Rio de Janeiro, a do Rio Grande do Sul, a de Minas, a do Amazonas. Então, a gente precisa melhorar um pouquinho em São Paulo, evitar aí a questão do papel, mas a gente está caminhando para isso. Isso acontece justamente por causa de convênios feitos entre os organismos. Além disso, a gente fala bastante da questão da melhora para a população dos serviços via governo digital, e um ponto importante que cada vez mais as pessoas estão cobrando é a questão da transparência nessa gestão pública. E aí, quando você leva para o digital, todos esses processos eles são mais ágeis, são mais acessíveis, e eles facilitam cada vez mais o acesso da população a esses serviços. Então, a gente pode dizer que esses convênios, eles são o documento jurídico necessário justamente para permitir essa evolução, esse crescimento que a gente tem no nosso dia a dia, principalmente quem opera junto aos órgãos federais, principalmente, mas hoje o estadual e o municipal também já estão caminhando nesse momento. Se alguém tiver alguma dúvida, vai falando aí no chat, qualquer coisa a gente responde aí no momento. Bem-vindo a todos aí que estão fora de São Paulo, em São Paulo e outros lugares também. Vamos lá. E como a gente fala assim, quais são os objetivos de ter convênios em nível de cooperação desse governo digital? A gente fala que o principal objetivo de qualquer convênio é promover justamente a modernização da gestão pública. A gente viu, principalmente com a pandemia, a necessidade de você levar ao universo digital tudo. A questão das reuniões, essa reunião que nós temos agora, nesse momento, que permite que mais de 100 pessoas estejam acompanhando. Então, as reuniões digitais se tornaram uma realidade. Você tem hoje, em nível governamental, as audiências sendo realizadas pelo meio digital, não só no judiciário, que é o que a gente acostumou bastante, mas principalmente em órgãos públicos como o próprio PROCON, as receitas, estadual, federal e algumas questões municipais. Então, o objetivo de ter um governo digital é justamente esse aumento, esse incremento da eficiência ao serviço prestado à população. E nós, como advogados principalmente,
que representamos, que nós damos voz a essas pessoas, nós somos principalmente esse maior acesso às pessoas. Então, você democratiza, porque a gente sabe que hoje a internet, ela é muito utilizada por bastante pessoas. Existem, sim, áreas sem digitalização, áreas sem acesso à internet, principalmente nas áreas mais periféricas, mas por isso que a importância na digitalização, nessa participação público-privada, nós, como advogados, a gente ser essa linha de frente, de poder representar, inclusive, essas pessoas que não têm acesso à rede. Esse convênio também, ele fomenta a integração entre diferentes órgãos e esferas, e esse é um ponto bem importante. Por muitos anos, os órgãos não se comunicavam, você tinha que, às vezes, levar... Eu gosto de usar o exemplo da parte corporativa, que é o que... Quem milita nessa área sabe bem do que eu falo. Antigamente, você tinha que, pelo menos, separar uns 60 dias da sua vida, do escritório, para poder fazer Receita Federal, Junta Comercial, Receita Estadual, Receita Municipal, e cadastra aqui, cadastra ali, para fazer as mesmas informações, os mesmos atos, os mesmos registros, pagando taxas em cada um desses órgãos, porque cada um tem sua própria estrutura administrativa, seu próprio prazo de atendimento. E quando você vai para o digital, e aí a lei do Rede Sim, ela foi fantástica nessa primeira etapa da digitalização dos serviços públicos, tivemos várias outras, a gente vai falar daqui a pouquinho, você teve justamente que nessas parcerias, nessas integrações, você teve aí um incremento, uma melhora. Mas e a parceria com as empresas privadas e com as próprias organizações da sociedade civil nesse elemento, nessa vida digital? Elas também são muito importantes, a gente vai falar com mais detalhes, mas quem utiliza aí bastante o GovBR sabe que uma das formas de você acessar o GovBR de maneira mais, como eu posso falar, estruturada, com um nível de acesso maior, é justamente quando você utiliza o seu acesso bancário. Você, pelo celular, a gente vai falar daqui a pouco do GovBR, a gente vai falar bastante pouquinho dele, você tem um nível de acesso prata quando você utiliza justamente a validação dos seus dados no GovBR utilizando sua conta bancária. E o que é isso, senão justamente um convênio entre os bancos e o governo federal para você acessar a plataforma GovBR. Aproveitar o comentário do Luiz Gomes, é justamente isso. É a integração, justamente, de Juscerj, a Cefaz, a RFB, elas realmente, elas foram hoje cada vez mais importantes. Eu posso falar que a gente faz bastante Juscerj, no Rio de Janeiro, e o sistema Rede Sim, Juscerj e a Cefaz, hoje, elas estão cada vez mais integradas, e você tem aí validações muito mais rápidas e muito mais fáceis. Então, a gente percebe isso na parte prática quem está aí na área corporativa. E aí, é sempre importante lembrar os benefícios. Eu juro que eu vou para a parte ruim daqui a pouquinho, gente, mas é importante falar por que a gente defende bastante esse governo digital. Sim, Luiz, é verdade, ainda tem bastante divergência de endereços, mas aos poucos está cada vez mais sendo integrado. Ainda bem, né? A gente tem aí uma comunicação um pouquinho melhor. O principal benefício, um dos principais benefícios, é justamente essa melhora na qualidade. O processo ele se torna eficiente, ágil, reduz o tempo e aumenta a satisfação do cidadão. Eu posso falar aqui em São Paulo, hoje, na junta comercial, você faz uma operação digital em aproximadamente 5 dias. Às vezes você faz, eu não vou falar muito, mas de um dia para o outro, dependendo de onde você faz aí o protocolo, você tem um registro realizado aí em, às vezes, menos de 1 dia, no máximo 2. Então, exato, você consegue, que nem falou o Luiz, às vezes no mesmo dia. Então, a digitalização, ela traz uma satisfação, por quê? Às vezes, alguma empresa, ela precisa ter uma agilidade no registro. Vocês sabem que muitas empresas precisam ter, às vezes, um registro de uma ata autorizando a realização
de uma fiança, realização de um aumento de capital, realização de um empréstimo, um mútuo, num valor mais expressivo, e sem o registro você não consegue fazer, que o próprio contrato social impede. Então, você ter isso, às vezes, solucionado em 1, 2 dias, gera, com certeza, satisfação à empresa e às pessoas que são aí os stakeholders das empresas. Eles também trazem justamente para o próprio governo a redução de custos, você reduzir a questão de impressão de papel, de ter menos funcionários, e aí muitos dos sistemas governamentais hoje utilizam a inteligência artificial. Teve, inclusive, um dos eventos daqui da comissão foi justamente falar da inteligência artificial. E nessa redução operacional, nessa redução de custo, você tem justamente a otimização. Você tem aí um benefício financeiro a todos. E principalmente quem milita sabe qual que é a importância de você ter esses acessos digitais cada vez mais práticos. A Rosália, ela trouxe o problema do INSS. O INSS, vocês sabem que é um problema, né, gente? Então, não é só... Ele está encaminhando, de repente, para o governo digital, mas ainda ele tem alguns problemas. Eu sei que a OAB existe um convênio com o INSS para ter um atendimento priorizado para os advogados, mas infelizmente, seja de repente de propósito ou por alguns problemas, o INSS ainda está mais longo. Mas eu não vou tão longe, eu vou agora para uma área, inclusive, que muitos também aqui atuam, a questão da propriedade intelectual. Antes da pandemia, tudo no NPI era feito em papel ainda. Então, hoje, pós-pandemia, você tem o NPI também totalmente digital, com controles digitais, com processos digitais, de uma maneira que se torna mais eficiente, mais próprio, mais lógico, até porque o NPI que trata da propriedade intelectual tinha que dar o exemplo, mas existe sim, até aproveitando o gancho da Rosália, às vezes um pouquinho de, eu não vou dizer má vontade, mas existe um apego de muitos funcionários públicos em ter aquele negócio do papel, de ter esse controle mais acessível. E até eu vou dar um relato para vocês, eu trabalhei no Secretaria de Justiça por bastante tempo, a gente foi fazer uma digitalização para poder liberar espaço, né? O papel ficou para o espaço, e a gente foi separando, fazendo pela lei de acesso à informação, a questão de guarda, qual documento que já podia ser jogado fora, ser descartado, por exemplo, mantendo só o digital. E aí uma das pessoas lá falou assim, não, a gente vai fazer cópia de tudo e depois a gente queima os originais. A gente falou assim, mas para que você vai fazer cópia? Você vai digitalizar? Então, existe ainda esse apego de muitos servidores e até em algumas empresas de ter essa relação do papel, realmente do físico. Mas eu posso falar que, principalmente que a gente vê os resultados dos convênios e da atuação do governo, de que é um caminho sem volta. Cada vez mais os sistemas vão se tornar mais operacionais, vão se tornar mais acessíveis. A gente sabe que ter um certificado digital, eu acredito que a maioria aqui vai ter, sabe que não é barato, você pagar, às vezes, 3, 4 anos, 200, 300 reais para ter um certificado digital, mas um dos exemplos que o governo trouxe através dos convênios foi justamente a assinatura digital certificada pelo próprio governo, sem custo. Então, o próprio governo entende as situações, ele quer realmente trazer, às vezes, esses benefícios para a gente. E quando você automatiza um processo e você integra sistemas, o que até alguns já comentaram aqui no chat, você ter a redução de um retrabalho, de ter que digitar 2 vezes os mesmos dados, de ter que refazer as informações, e isso torna mais eficiente. Eu falo bastante da minha experiência de junta, de rede sim, mas é porque eu visualizo isso basicamente a semana toda. Se você produz um documento em nível federal na rede sim e vai levar para o estadual uma viabilidade, por exemplo, ou vice-versa, você sabe que o que você preencheu no nenhum automaticamente já vai para o outro. Então, você não precisa ficar redigitando, retrabalhando. Você vai puxar os dados já, você faz uma vez só. E isso mostra os benefícios dessa atuação em conjunto, desse convênio. Opa.
Antes de entrar nos nacionais, a questão de um governo digital, de cooperações em governo digital, elas não é só em nível brasileiro, mas eu trouxe 2 exemplos para vocês verem que isso vai modificando a sociedade como um todo, não só no Brasil, mas no mundo. Então, eu trouxe o exemplo da cidade, da Smart City, né, de Barcelona, em que ela utiliza a tecnologia e ela faz convênios com os órgãos públicos, com os serviços públicos, com as empresas, e um dos exemplos deles foi justamente a questão da monitoração da poluição e a implementação do sistema de transporte público inteligente, que ele permite as pessoas se programarem e utilizarem aí melhor o seu tempo para ir para o trabalho, para a escola, para ir para a universidade, para visitar alguém. Então, mesmo uma coisa simples, as chamadas smart cities, as cidades inteligentes, as smart cities, elas vão trazendo isso para a gente e se torna, alguns casos, bem-sucedidos. Então, Barcelona é um que você faz praticamente tudo de maneira digital, inclusive algumas coisas com o próprio celular, o acesso ao metrô, o acesso a outros órgãos. Você tem o governo da Estônia, eu trouxe ele por alguns problemas, porque quase 90% dos serviços públicos da Estônia hoje estão no digital, estão online, e eles têm uma preocupação de agir isso com segurança, com eficiência, e mais, eles já têm um sistema de votação eletrônica, que lá a votação, ela é, como se diz, ela é opcional, ela não é obrigatória, e já te comento, mas você tem hoje, por exemplo, lá, até a própria eleição do país ser feita pelo celular das pessoas. Então, você tem aí o que a gente fala de um controle realmente, um país realmente totalmente indo para o online, totalmente funcionando aí na palma da nossa mão para poder funcionar. E isso é importante? É importante. Eu vou dar um rápido exemplo. Eu, na semana, precisei assinar uma ata. Não, mas tem os dois, viu, Renato? Eles têm tanto... Exatamente, os dois coexistem. Você tem um e o outro, e aí você valida a hora que você vai votar, dizendo se você votou num ou no outro. Você não pode não ter 2 votações. Eu estava ajudando um colega numa ata de TCC, e eu estava no celular, eu estava na rua, não tinha como assinar, não tinha como parar, não tinha como imprimir. Ele me mandou o documento digital, eu entrei no celular, abri o documento, entrei no meu sistema gov.br do celular, fiz o upload, o sistema me validou, eu assinei, devolvi para ele um PDF assinado. Então, hoje você tem essas coisas que facilitam a nossa vida no dia a dia. E até aproveitando esse gancho, era exatamente isso. Você tem aí formas digitais na Estônia que teve esse sistema duplo aí para funcionar e permitiu justamente o aumento da participação das pessoas nas eleições. Até aqui tudo bem, gente? Fiquem à vontade aí de me interromper, pode xingar o palestrante, pode falar mal, façam perguntas, que é importante. Vamos falar de alguns convênios brasileiros, vocês vão ver que eles já são avançados. O primeiro deles, acho que esse aqui, na verdade, eu troquei, mas vamos ver se eu não troquei. O convênio com a Febraban, 2020, ele foi um dos primeiros acordos, documentos oficiais baseados em licitação e em cooperação técnica entre o Ministério da Economia, a Secretaria de Governo Digital, a SGD, e os bancos, para permitir no sistema gov.br, que a gente tem falado agora, de validar e autenticar os cidadãos cadastrados no banco. Então, esse ponto, eu posso falar que esse aí foi um dos primeiros pontos de democratizar o sistema digital brasileiro. Por quê? Ele tinha um GovBR incipiente, ele já existia, mas ele era menos utilizado, ele não permitia fazer um monte de coisa, e quando surge o acordo com a Febraban, os bancos, a gente esquece, mas o banco ele é uma concessão pública, ele é um elemento
concessionário que tem uma segurança jurídica, uma segurança documental de ver que a pessoa existe, que a pessoa está lá, que a pessoa tem CPF, RG, enfim. Então, quando você tem uma conta bancária e você precisa acessar e se cadastrar no gov.br, se você faz esse cadastro pelo sistema do banco, já passaram, Guilherme, mas daqui a pouquinho a Duda passa de novo aí da frequência. O banco, ele te dá um nível de acesso chamado nível de acesso prata. Eu vou falar dos 3 níveis de acesso, mas vocês têm que entender que o prata ele já é o intermediário, ele já permite você fazer uma série de atividades que você não conseguiria fazer no nível bronze, que é o primeiro nível. Então, esse convênio é importante por causa disso. O outro acordo, que ele surge em 2021, eu coloquei na ordem certa, estava na dúvida se eu tinha colocado na ordem certa, mas eu coloquei. Foi em 2021 que ele faz um acordo também com os bancos, mas aqui não vai ser com a Febraban, que é mais famosinha, mas ele vai fazer um acordo com todos os bancos, principalmente aqui nos bancos digitais. E aí, esse acordo, o 27 de 2021, ele permitiu a validação biométrica de todas as pessoas cadastradas naquele banco. E aí, atualmente, o acordo que está mais vigente é esse do 27 e 21. Então, antigamente, no primeiro acordo, eram participantes, porque era opcional para os bancos participarem. Participavam o Banco do Brasil, Caixa Econômica, que eram bancos públicos, o Santander e o Itaú. O Bradesco não estava, os bancos digitais não estavam, você tinha essa limitação dos bancos que estavam participando. Se fosse um banco um pouquinho menor, também não estava, bancos estaduais. Então, o Acordo 27, ele amplia e ele traz mais alguns pontos importantes. E aí vocês vão me perguntar, poxa, mas Felipe, que nível de informação que o governo vai ter baseado nesse acesso que eu estou tendo com os bancos? Porque LGPD, vocês já estão gritando, o radar de vocês com certeza já está assim, LGPD, de proteção de dados e a consentimento, etc. Então, você não tem um compartilhamento de informações, você tem uma validação de informações. Então, na verdade, você vai preencher um dado GovBR validado pelo banco, então você está dando já seu consentimento para o GovBR, mas quem vai te dar o aval vai ser o seu banco. Ou, a gente vai falar do nível ouro, por exemplo, de validação. O nível ouro, ele exige, por exemplo, o certificado digital. E aí você sabe que o certificado digital, a gente tem que ir lá na OAB, ou fazer o serviço via câmera, via vídeo, chamada, junto com a certificadora. Vocês sabem que não é tão fácil assim. Então, quando você utiliza já um nível prata, a gente vai ver daqui a pouquinho como é que funciona, você já tem mais serviços. Existe mais um convênio, mas esse aqui, olha, eu errei a ordem. É primeiro o convênio, depois vocês olham aqui o que está do outro lado. Mas o acordo de cooperação técnica entre os Correios e o governo, a Secretaria Digital, ele também foi criado para oferecer serviços digitais ao cidadão. Ele está até sem data aqui, mas ele é de 2021 também. Minto, ele é de 2020. Ele é um pouquinho antes da pandemia, ele se torna muito mais eficaz. Quem faz compra nas plataformas Shine, ou Shein, quem puder me corrigir, me corrija, mas quem compra nas plataformas eletrônicas ali na China, Singapura, enfim, vocês sabem o que eu estou falando, vou fazer o merchandising de repente, mas AliExpress, Shein, Shopee, todas essas, Wish, e aí você escolhe a plataforma. Quando você faz a compra atualmente e de repente dá aquela vistoria, aquela fiscalização tributária de aduana no seu produto,
é raro, mas acontece, que nem a gente fala, vocês podem ter a certeza que hoje o acesso junto aos Correios, ele é muito mais eficaz, ele já está integrado. Então, você consegue rastrear o seu produto, você consegue emitir as guias, você consegue pagar, você consegue saber se o produto está chegando. Então, ele tinha outros elementos desse convênio que, infelizmente, não conseguiu ser aplicado. Ele tinha o objetivo de retomar aquela questão do banco postal, do banco digital postal, mas ele acabou sendo encerrado, enfim, não deu continuidade. E outros serviços também, desculpem, outros serviços também que acabaram não sendo avançados. Ele está previsto, ele está válido. Hoje, ele é mais utilizado para a gente, esse nosso serviço de dia a dia, aí, de comprar badulaques, aí, as bugigangas em sites chineses. Ou singapurianos, vamos sendo mais detalhado. Daqui do lado esquerdo, para vocês verem como isso já está transparente, esse é um acesso GovBR, padrão. Quem acessar os 99% dos serviços do governo federal vai digitar o CPF. Mas você tem quais opções? Você tem a opção login com o banco, você já vê que a sua conta será prata, ou seja, você vai poder ter um acesso mais favorecido. Quando você acessa com QR Code, certificado digital ou certificado digital em nuvem, o acesso já vai para o nível ouro, ou seja, aqui você faz tudo. Mas o nível prata já te permite fazer algumas coisas, e eu vou falar para vocês, por exemplo, da assinatura com certificado digital pelo próprio Gov. Então, esse sistema, ele se tornou bastante importante porque você consegue, de maneira mais ágil, acessar um serviço público federal ou federal integrado, utilizando apenas um login, apenas um acesso. E o último que eu tive a oportunidade de orientar uma pessoa, nem era muito da minha área, mas a pessoa, a gente fez internacional, a gente fala um pouquinho de imigração, a pessoa estava com uma viagem marcada, já estava no aeroporto internacional de Guarulhos. A mãe, eu já te explico a diferenciação, Nayara. A mãe estava com a criança no aeroporto, a autorização do pai estava vencida e ela não conseguiria viajar com a criança sem autorização do pai. E o pai estava nos Estados Unidos esperando eles. A minha recomendação, e teve uma resistência, eu já falo da resistência, mas foi entrar no GovBR, entrar na plataforma de assinatura digital, subir a autorização, que ele já tinha um modelo, assinar, mandar por e-mail da Polícia Federal de Guarulhos, e com aquilo ele tinha um documento oficial, não um documento oficial, mas um documento validado de forma oficial para permitir que a criança conseguisse sair do Brasil com a mãe. O delegado ele não quis aceitar no começo. Aí, por uma intervenção que eu fiz a ligação, falei com o delegado, falei assim, olha, quem está validando isso, e ele tinha recebido um e-mail, e não sei se alguém já utilizou o serviço da assinatura digital do GovBR, por exemplo, ele é um pouquinho diferente do certificado digital, que também serve para assinar documentos, mas o do GovBR tem uma coisa bem prática, que você pega aquele documento digital, você sobe na plataforma e fala assim, esse documento é verdadeiro. Então, ó, que legal, vocês também já usaram. E aí eu falei para o delegado, olha, você consegue verificar isso online, se o documento é verdadeiro ou falso, se foi ele que assinou. Aí o delegado subiu, ele viu motivos óbvios que era do pai, e aí ele se rendeu, ele falou assim, porque eu falei assim, a outra solução é eles perderem o voo, né? Então, esse é um exemplo de como o convênio de cooperação, ele vai ter aí a sua praticidade. E aí a gente fala da satisfação do cidadão, ou seja, a mãe, ela não percebeu do vencimento do documento, ela ia perder um voo, ela ia ter um gasto financeiro, fora o estresse de estar lá no aeroporto com uma mala, imagina, ter que tirar... E ela foi solucionada por quê? Por causa de um convênio de cooperação
com o governo digital. E até usando o exemplo do Renato Costa, a licitação pública, você também consegue validar documentos assinados de maneira digital. A junta comercial aceita documentos que transitem pelo meio digital, também assinados pela plataforma GovBR. Então, o resultado, o efeito prático, ele é muito mais sentido pela gente quando a gente utiliza o serviço. E aqui é um ponto importante, pouca gente sabe isso. Eu conheço muitos colegas que não têm ideia que isso existe, que vai lá, ainda manda reconhecer firma, Por que ainda tem essa resistência? Porque se a gente, que é o operador do direito, né, esse termo que a gente usa bastante, a gente usa pouco, a gente fala pouco disso, imagina outros sistemas. Então, por exemplo, e aí vocês vão também poder dizer, mas banco, olha, para aceitar um documento assinado digitalmente e pela lei de facilitação de negócios, de incremento de negócios, que o Temer fez, ela tinha aí, tem expressamente o uso das assinaturas digitais com certificado, seja a público, seja a privado, e se você for no banco, a resistência é gigantesca. Você tem que bater boca, você tem que brigar, você tem que denunciar no Banco Central, e aí ficam chateados. É possível, Rosária, fazer assinaturas, multi-assinaturas num documento. No caso do GovBR, você assina, baixa. A pessoa faz o upload, assina e baixa. Infelizmente, ele é meio burocrático ainda, mas ele funciona. E aí falta essa sensibilidade dos órgãos, ou mesmo eu falo dos bancos porque é importante esse ponto. A questão de segurança, Ludmila, sua pergunta é um dos pontos, eu vou falar daqui a pouquinho, mas já fazendo esse spoiler. Sim, é um dos pontos mais chaves, é um dos pontos mais sensíveis do GovBR. Onde está o meu dado? Como está o meu dado? Com quem que ele está andando, né? Como é que ele está protegido? Ele está usando um Avast? Está usando o quê? Então, é um ponto importante ter essa cautela, mas aí você tem justamente hoje um investimento muito grande do governo e as próprias parcerias de ter aí uma plataforma, um sistema mais estruturado. Para não perder a linha, por que existem níveis diferentes de acesso, Mayara? Justamente para garantir aí uma segurança de validação da pessoa. Então, às vezes, eu só preciso fazer consulta simples, eu preciso consultar a minha carteira de trabalho digital, que são dados que não são importantes, mas são dados mais acessíveis, digamos assim. Então, você consegue acessar no nível bronze. No nível bronze, a carteira digital de trabalho, ela permite você ter o número da sua carteira, o seu nome e a data da emissão dela. Você não consegue ver os contratos de trabalho, por exemplo, porque aí são informações mais sensíveis, mais sigilosas. No nível prata, você consegue acessar já os dados do atual empregador. Nível ouro, você acessa todos os dados da sua carteira de trabalho digital. Então, por isso que tem essa diferenciação. Você cria certas camadas de nível de informação que, se tiver, de repente, a preocupação que eu entendo, até já falaram a segurança que a Ludmila falou, de você ter aí essa cautela de o que você está permitindo ou não em nível de acesso. E quando você libera muita coisa muito rápido, você pode gerar aí um vazamento, um incidente de informação, incidente de vazamento de dados. Quando você libera aos poucos e exige camada de proteção diferentes, você tem um risco menor de isso acontecer. Mayara, fico feliz que os convênios estão sendo assinados digitalmente, mas, bom, bem importante isso, espero que reflita para outros bancos. Eu falo de bancos grandes, viu? A gente tem muito problema com o Bradesco dificilmente aceita certos
Contrato de câmbio, principalmente. Eu tenho certificado, mas fica batendo cabeça aí. Mas vamos rogar que vai melhorar um pouquinho. Rosália, não, o GovBR na assinatura ele está sendo bem evoluído, viu? Vamos lá. O Edson. Até aproveitando seu gancho, Edson, o documento Gov, que é validado no GovBR, se você desmembra ele em várias páginas, até porque se você ler a ressalva, o documento que você assina no GovBR, ele só é válido no ambiente digital. Se você imprime ele, se você materializa ele, não tem mais validade. Então, a questão do visto em outras páginas, eu te entendo. Eu gosto também, quando eu assino com certificado digital, eu gosto de colocar em todas as páginas. Mas um rapaz da SGD para mim, uma vez conversando com ele falou assim, não, mas o documento ele é um PDF íntegro. Se você desmembra ele não consegue ser validado. Então, fica tranquilo. Eu tinha a mesma preocupação que você. Mas tem isso. Sim, Renato. Eu não aceito assinatura manual digitalizada, porque aí você consegue fazer a fraude. Eu acho exatamente isso. Olha, Wagner, você falou uma coisa muito boa. Se você faz o documento digitado no GovBR, ele não funciona no ESAGE. Eu passei uma vergonha fazendo isso outro dia no ESAGE. Falta aí a comunicação do TJ de São Paulo com o governo digital, com o GovBR. Eu vou falar um truque para você, Wagner, e para os demais. Pega o documento digital, validado, já com certificadinho, manda imprimir ele em PDF, gera um novo documento, e esse documento ele é tratado como imagem, e aí ele entra no ESAGE. Então, você guarda o original assinado, mas no processo você sobe o print, que aí você manda imprimir como PDF, ele imprime e aí o ESAGE aceita. Eu tive exatamente esse problema, Wagner, e a solução é essa. A junta comercial tem o mesmo problema. Se você for tentar fazer assinatura no documento, você não consegue. Se você imprime ele como PDF, o próprio sistema ele cria ali uma imagem e fica passível de assinar. Olha, Marco Aurélio, eu acho que é mais difícil, porque ele vai validando as assinaturas do documento. Quando você utiliza, por exemplo, o Adobe ele tem a verificação de assinaturas. Ele verifica se as assinaturas estão válidas, estão de acordo. Então, no caso da multiassinatura, eu acho o risco bem baixo, porque o validador do GovBR ele é bem razoável, ele tem funcionado direitinho. O CertSign também. Acho que todo mundo passou essa vergonha, viu, Lucas? Eu passei recentemente. Façam isso. Se você imprime o documento que está com certificado, ele gira uma imagem em PDF. O que eu falo? Guarda o original digital e protocola a cópia também digital. Se alguém questionar, vocês conseguem aí comprovar que vocês estavam com o documento certo assinado. Quais são os desafios de ter esses convênios, né? Não, Tadeu, ele não valida. Só as plataformas que você... Eu minto. Eu acho que ele consegue fazer uma validação, talvez utilizando o certificado em nuvem, mas essa realmente eu não saberia te informar, eu teria que pesquisar um pouquinho mais. Bom, quais são os problemas? A gente falou de muita coisa boa, né, de alguns problemas já, mas vamos falar dos problemas. A falta de padronização e a interoperabilidade entre sistemas. E aí, vocês já me deram o primeiro caso de problema, ESAGE. O ESAGE ele não comunica com o GovBR na validação da assinatura. Olha só que loucura. Então, realmente, caberia nós, advogados, quais são os pontos de autenticação que o Gov utiliza, Cristiane? Não te entendi muito bem.
como você entra na plataforma para autenticar ou como ele funciona? Vai escrevendo aí, daqui a pouquinho eu te falo. E quando você não tem essa interoperabilidade, que eu acho que é o principal problema, você vai ter o quê? Vai ser dificultoso essa troca de informações e compartilhamento de dados. E aí a política pública, ela fica o quê? Comprometida. Então, não existem só 1000 maravilhas, né? A gente tem aí esses desafios de incentivar essa interoperabilidade. Ou mesmo, eu gosto bastante da Juscerja. O pessoal fala, meu estagiário, ele fala que não é muito intuitivo, apesar que eu que falei isso para ele, ele concordou comigo. Mas ela tem uma operabilidade junto com a Receita Federal e os órgãos no Rio de Janeiro muito razoáveis. Tem problemas? Às vezes tem problemas, mas eles têm funcionado de uma maneira bem razoável. No Rio Grande do Sul também, em Minas, você já tem uma padronização, uma comunicação mais fácil entre os sistemas. Quando você traz para São Paulo, você tem em parte ainda. Para as empresas mais comuns, as SAs, as limitadas, que são grosso, a gente tem bastante mente, tem bastante... Mas essas outras, elas têm um problema de você ter que imprimir o físico, entregar na junta comercial, para depois ter o documento registrado. E isso acaba tendo aí essa burocracia, essa dificuldade um pouquinho maior. Espera um pouquinho. Marcos, é exatamente isso. Infelizmente, o TJ de São Paulo, ele tem um negócio muito... a gente fala do TJ de São Paulo, né? Eles são muito conservadores, né? Eles têm uma dificuldade grande de poder fazer isso. Alguns sim. Quando você utiliza a plataforma, a lei que cria a validação das assinaturas digitais, ela tem aí uma preocupação disso e acaba funcionando de uma maneira estruturada. Ah, entendi, os pontos de autenticação. Tá, existe, Cristiane, você tem a validação pelo próprio celular, e aí tem uma validação, inclusive, por câmera, uma videoconferência para você criar uma conta ouro no seu celular. Você tem a autenticação pelo próprio sistema do banco, e o sistema mais simples cria o bronze. O reconhecimento facial, você colocou bem, é feito. Então, existe, sim, no GovBR, essa preocupação. Inclusive, quando o IP está muito fora do Brasil, digamos assim, ele já dá alguns alertas, ele fica um pouquinho mais cauteloso, posso colocar assim. Mas você tem, sim, formatos que permitem. E aí eu vou falar o caso do rapaz que assinou o documento lá nos Estados Unidos com o .br, só funcionou por causa disso. Ele já estava lá, ele teve a autenticação, fez o reconhecimento facial e funcionou. Então, 100%? Estamos no direito digital, Cristiane, não existe sistema 100%. Sempre vai ter um risco de uma fraude, sempre vai ter um risco de um hacker, sempre vai ter um risco de engenheiro social. Então, 100% nunca vai ter. Quem prometer 100% de direito digital está mentindo. Mas a gente sabe que mais camadas de segurança aí resolve um pouquinho mais. Você falou bem, Renata, nem o papel é 100%, né? Então, senão a gente não teria os grafotécnicos, não tem um trabalho. Então, outro desafio é a questão da segurança de informação, que vocês estão trazendo de maneira brilhante, agradeço muito, que é importante ter uma proteção adequada. E aí, o que é proteção adequada quando a gente fala de direito digital? Sistemas atualizados, sistemas estruturados, sistemas confiáveis. Eu falo que pagando você tem um conceito maior. E um ponto bem importante, o treino do ser humano. Se o ser humano não tiver treinado, gente, eu gosto de falar até nas aulas de direito digital, até meu colega Cadu Witter, que está aqui com a gente, que tem um prazer de dividir essa matéria com ele na universidade, a gente fala, não tem... o grande risco do ser humano no direito digital é o maior. Sim, vai ter o risco, pode ter sim, Mário, pode acontecer. E a gente não vai estar fadado a isso, mas você vai ter aí
chance maior de dizer assim, ó, realmente não assinei isso, você vai ter como comprovar também. Então, de repente, você consegue criar provas negativas que foi aquela assinatura foi feita de maneira fraudulenta. Da mesma maneira que você tem o grafotécnico, a gente tem os peritos digitais. Então, se tiver alguma dúvida, a gente consegue aí fazer um questionamento maior. Olha, eu estou falando demais e nosso tempo está ainda se esvaindo, né? Mas vou tentar não correr muito. O que são aspectos legais para a gente ter na visão dos convênios, né? Que normas que validam eles, né? A lei de acesso à informação, a LGPD, a lei de responsabilidade fiscal, porque você vai ter algumas situações de gastos para poder utilizar os convênios. Exato, Lucas. O ser humano é um desastre, né, para os dados, mas o engenheiro social ele aproveita nossas falhas. Então, quando a gente fala de convênio, tem outras leis, tem o Marco Civil que a gente pode falar aqui, tem a própria lei do aprimoramento empresariais, você ter assinatura digital de uma maneira mais validada, que validou a MP das assinaturas certificadas, mas nos convênios em si, eu não quis expandir muito, os focos que a gente vai ter para poder fazer esse bololô todo é justamente a lei, ou seja, garantir a transparência do convênio. Um convênio de governo digital não pode ser secreto, não pode ser inacessível. Ele tem que observar a LGPD. Já te comento, Rodrigo. Segura um pouquinho, mas vamos lá. A LGPD para poder garantir o trato dos dados. E aí vocês sabem que quando mexe com a questão pública, existem as exceções para consentimento, e aí tem interesse legítimo, uso para segurança, para saúde, então você tem informações. E a LRF, justamente para verificar se existe um gasto ou não para esse convênio. Mas, normalmente, os convênios, eles são não onerosos, eles já utilizam estrutura pública já que está gratuito. Então, né, Matheus, o dado é intransferível. Se você transfere os dados, você está correndo um risco. Infelizmente, eu recuso. Eu prefiro eu fazer do que passar login e senha, porque vocês viram, dependendo do nível de acesso que você tem, você consegue fazer muita coisa, inclusive assinar documentos. Outro ponto importante dos aspectos legais é que as regras de licitação também têm que ser observadas. Então, você pode fazer os convênios, você pode fazer as parcerias, pode fazer as contas de cooperação nos termos da lei de licitação. Então, pode ter um suporte de uma universidade pública, pode ter de uma organização sem fins lucrativos, pode ter dadas, por isso que a FEBRABAN é parceira, a Associação dos Bancos é parceira do governo digital, e as empresas públicas, você consegue aí ter essa melhor. Qual que é a preocupação quando você tem esse arcabouço de leis? Justamente transparência, um controle social do que está acontecendo e permitir a participação das pessoas nas tomadas de decisão. E o nosso papel? É um ponto importante. Qual que é a preocupação do governo digital, né? Então, a pessoa, o cidadão, eu, você, todo mundo, é importante a gente estar cuidando disso. A gente está acompanhando como funciona essa situação. Então, o chato, eu brinco, eu sou um chato, né? Eu já reclamei, inclusive, já de 2 organismos na NPD por violação da LGPD, vamos ver, ter uma resposta agora, vamos ver o que eles responderam. Eu acho que é importante a gente ir dando feedbacks, que nem, olha, Tribunal de Justiça de São Paulo, se todo mundo amanhã, não precisa ser hoje, amanhã, mandar um e-mail para a corregedoria reclamando que documentos assinados no gov.br desfazem, eles vão tentar dar um jeito. De repente é um formato aí, uma coisa importante para a gente buscar. E a gente pode ser esse chato.
Outra forma os canais de comunicação direta com o governo. Então, eu saúdo a Receita Federal de ter hoje um chat, uma pessoa física ali, online, falando com você, tirando dúvidas. Isso tem sido muito importante, você ter esse papel do cidadão falando diretamente. E os serviços permitirem a gente acompanhar esse progresso e as iniciativas realmente no tempo real que eles acontecem. A gente poder aí ter respostas mais dinâmicas, mais fáceis. É complicado, Mayara. Para dar senha e login, eu vou falar para vocês, dando aula de direito digital, a gente fica muito receoso. Bom, quais são as tendências? Quase encaminhando aqui para o nosso... Tem bastante coisa, calma que a gente não vai embora tão cedo. A tecnologia, ela avança muito mais rápido do que a tecnologia é muito mais do que o direito, né? Então, alguns pontos importantes dos convênios é justamente permitir essas chamadas soluções inteligentes, ou seja, você consegue adaptar de maneira mais rápida. Eu gosto de citar muito a Prefeitura de Santos, se tem alguém de Santos, meu beijo, que ela já é classificada como uma das principais cidades inteligentes no mundo por utilizar todo um sistema já digital de proteção de dados mais estruturado. E isso acontece porque as pessoas e os órgãos terem essa visão de avanço. Então, quando você automatiza um processo, você usa a própria IA para resolver alguns prontos. Algumas concessionárias públicas utilizam bastante o IA para você resolver algumas coisas mais simples. E, se eu não me engano, já tem prefeituras que a consulta de IPTU, a consulta de algumas dívidas tributárias, você consegue fazer através do IA sem ter que ir presencialmente no lugar. Então, isso é importante. A transparência ela é fundamental para permitir justamente a participação social das pessoas. E as plataformas, elas, até aproveitar o gancho da nossa colega do Google, hoje você tem plataformas que permitem você utilizar, às vezes, um login dessas empresas para poder acessar diversas outras plataformas, diversos outros sistemas. Isso também é importante. E participar, gente. Quanto mais você participa, mais efetiva acaba tendo. E dados abertos é uma forma também de, em conjunto, ter soluções inovadoras, e aí essa democracia participativa ela se torna um ponto chave aí para a gente. Pontos importantes para a inclusão digital, né? A gente sabe que tem, só aqui em São Paulo, a gente pode dizer que tem 20% da população que não tem a inclusão digital. Então, um dos objetivos, desafios do convênio é você permitir que todo mundo acesse. Isso ainda é um desafio, é um problema, mas a política pública, por isso que a licitação é importante, a revisão fiscal é importante, você criar, de repente, bolsões de sistemas de serviços públicos digitais. Então, a gente pode citar o Poupa Tempo, por exemplo, que você pode utilizar, e permitir que pessoas mais vulneráveis consigam utilizar equipamentos disponibilizados para poder fazer os serviços aí digital, além de capacitações, então não só do funcionário como do usuário. Isso é muito importante. E aí, o que a gente estava falando aqui é a questão do apego, né? As pessoas são apegadas no papel. Você ter aí essa preocupação de vencer barreiras culturais e educacionais que, às vezes, impedem todo mundo de ter aí o benefício do digital. Obrigado, Mayara. Pena assistir depois. E a educação digital inclusiva, ela é bem importante, você saber utilizar. É o que eu falo. Se todos os advogados soubessem do Gov.br, já tem a área do Poupa Tempo para isso, viu? Surgiu o tema que eu gosto, Smart Sampa, já falo com você, Hélio. Daqui a pouco a gente fala disso. Olha, dá uma consultada, mas já tem elementos do Poupa Tempo. Alguns serviços são todos digitais. Eu sei que a Sabesp já está digitalizada, a Enel lá dentro está digitalizada, e alguns pedidos de certidões já estão digitalizados. Então, é importante, inclusive, alguns serviços tem que fazer já previamente online, e alguns já têm estrutura para você fazer isso, Rosália. Mas é um ponto bem importante, esses bolsões tecnológicos.
o projeto Smart Sampa, a gente não fala muito, mas, por exemplo, na Bahia, no estado da Bahia, você tem a violação de privacidade no estado todo. Então, existe esse grande debate de por que meu rosto está sendo vistoriado, fiscalizado, né? Então, ainda tem esse conflito e está no judiciário. Eu, pessoalmente, eu tenho algumas restrições. Eu gosto muito do sistema de Santos, falei de novo Santos, porque lá você não tem identificação de reconhecimento facial, mas reconhecimento de situações. Então, se uma pessoa cai na rua, o sistema em Santos identifica uma pessoa que caiu na rua para ter passado mal. Se alguém pular um muro de uma escola pública, o sistema não identifica a pessoa, ele identifica que existiu uma violação de um prédio público. Então, às vezes, a gente tem que ter um cuidado, e a Bahia e a Sanidade de São Paulo, com o Smart Sampa, a Bahia é mais antiga, mas ninguém fala da Bahia. A Bahia tem o reconhecimento facial para a questão policial. E eu vou dar um número para vocês. De X mil pessoas que são fiscalizadas na Bahia, 10% só são realmente pessoas que estão sendo procuradas. Então, é um número muito baixo, e tem que pensar, às vezes, rever essa questão do reconhecimento facial. A transparência é um ponto principal. O grande problema que tinha o Smart Sampa era a falta de transparência. Então, para ter sucesso, isso que eu falo, o convênio, por exemplo, da FEBRABAN e dos bancos com o governo federal, ele foi bem transparente, ele fala somente o que vai ser informado ao governo, ou que, na verdade, é o que eu falei para vocês, uma validação junto ao sistema GovBR. E, através da transparência, as coisas ficam claras, você consegue realmente ver e até solucionar problemas que promovam justamente uma melhor participação na prestação de contas. E um outro ponto importante, quanto mais você investe em tecnologia que facilita o acesso, ela vai ter uma análise aí de forma mais rápida e eficiente. E aí eu cito a assinatura certificada digital do GovBR. Ela foi um investimento feito que hoje permite uma democratização das assinaturas de documentos digitais. A importância da segurança da informação, entrando aqui no... Exato, Rosário, até antes de entrar nesse ponto, é um problema bem grave, essa questão do reconhecimento facial. Vamos ver como é que vai funcionar direitinho. Sim, até aproveitando os ganchos de vocês dois, do L e vocês estão bem bacana a participação de vocês. Então, existe realmente essa preocupação de dados que são perdidos, dados que são, às vezes, terceirizados. Existe camadas de proteção, cada vez mais os governos estão se cuidando, mas ainda é um ponto, a gente vai falar disso agora, a importância de você ter a segurança da informação como um aspecto de fundamento. Então, como que você vai fazer a troca dessas informações? Se vai ser um banco de dados único, como ele está protegido contra hacker, contra malware, contra ransomware. Se vocês lembrarem, a SP Trans teve um grande vazamento de dados. Então, é um ponto complicado você ter isso. Então, você tem que ter, às vezes, informações em banco de dados separados, não comunicar o dado principal com o dado cadastral, mas aí é uma evolução, por isso que a gente falou da questão da evolução. A criptografia ser um nível mais alto, ter um firewall mais estruturado, ter um antivírus, é o mínimo que a gente espera. O treinamento dos servidores, isso é essencial, você reduzir o risco humano para o mais perto possível de zero, e sempre ter treinamentos e ver onde estão vulneráveis as situações. A gente fala em direito digital, o ground zero, né? Quer dizer, se tem uma falha que ninguém identificou, e aí o hacker vai pegar essa falha e ele vai conseguir invadir. Então, a gente tem que saber agir também no ataque, o que fazer. E aí, ter esses protocolos claros e bem definidos aí para funcionar. E a interoperabilidade, a gente falou da questão do TJ, então é um ponto importante para a gente tomar cuidado.
que precisa ter elementos compatíveis, eu acho que estou repetindo isso daqui. E eu estou mesmo. Ó, ele voltou tudo. A participação pública é muito importante na formação dos convênios. Você democratizar, permitir que as pessoas falem e reclamem do que está acontecendo. A participação nos órgãos colegiados, então a consulta pública, ela permite esse aumento na transparência e a chamada accountability do governo, ou seja, você consegue ver a implantação do serviço da política pública mais próxima. E outra coisa é você também ter plataformas digitais que permitam a participação direta dos cidadãos. Então, aproveitando o gancho, quem é de São Paulo, plano diretor, teve muitas consultas públicas, mas quantas foram online? Quantas foram numa votação, de repente, uma enquete feita naquele bairro? Então, você não teve muita essa preocupação digital para essa finalidade. Então, quanto mais a gente tiver, às vezes, uma plataforma digital permitindo essa participação nossa, de repente a gente vai ter aí um grande lucro, um grande aumento aí. A capacitação é o ponto-chave para evitar justamente a violação de dados, promover a cultura da inovação e colaboração no setor público e permitir justamente que os serviços eles tenham aí, através de um workshop, através de um seminário, estimular eles, inclusive, orientar as pessoas que buscam o serviço público de buscar aí um serviço mais digital. E não ser, vai no digital lá e se vira. Não, ensinar como faz, ensinar o que tem que fazer, que isso aí ajuda aí a solucionar muitas coisas. A sustentabilidade, a gente acha bem importante, porque quando vai para o digital, você deixa de matar as plantinhas, né? Olha só. Isso acontece, infelizmente. Mas tem que saber lidar. Às vezes acontece você ainda tem que ter a exceção do seu físico, seu digital first. Um dos pontos chaves é você ter a questão ecológica. Então, ser digital é ser ESG. Você reduz, você torna mais transparente, então você aplica a governança e a questão ambiental, e muitas vezes também atinge a questão própria social, você democratiza um serviço através da cooperação em nível de governo digital. Então, isso também é importante a gente levar em consideração esse elemento de que o digital antes de tudo, ESG. Ele tem a governança, ele tem a questão ambiental, ele tem a questão do socioambiental junto. Ufa! Estourei meu tempo porque eu queria dar uns minutinhos para vocês perguntarem, participarem, mas eu acho que a gente tem aí 5 minutinhos para a gente poder falar um pouquinho. E a participação foi muito intensa. O pessoal participou durante os seus tão bons comentários. Super obrigada, doutor Luiz. Imagina, doutora Giovana. Vamos entrar aqui na nossa tela. Pessoal, vocês têm perguntas, comentários, aflições, angústias que o doutor Luiz Felipe pode sanar, comentários que vocês queiram fazer nesse finalzinho. Em respeito ao horário, a gente vai terminar pontualmente, mas a gente ainda tem uns minutinhos para caso vocês queiram aproveitar a presença dele aqui. As angústias são muitas, as minhas também, Lucas. Eu gostaria. É possível? Rosália. Vamos lá, Rosália. Se foi a primeira a perguntar, vamos lá. Eu tenho 2 questões. Uma é sobre se existe dentro do GovBR alguma informação para a população de aonde e com o que você está sendo compartilhado. Então, por exemplo, quando você vai fazer esse convênio, é um pouco técnico, mas tem alguma coisa assim que a gente possa acessar e saber para onde que está indo, com quem? Tem, Rosália, uma pergunta. Essa pergunta é bem bacana e ela traz aí o que 99% das pessoas têm. A gente tem lá, se você entrar em qualquer plataforma do governo federal, que utiliza o gov.br, ele vai dizer que existe a política.
E é aquela assim, quem aqui lê a política de qualquer site que a gente assina lá da Aceito? A gente não lê a política. Mas no GovBR eu tive a oportunidade de ler, até porque eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso, e ela tem assim, as informações, ela só faz a compartilhamento com órgãos públicos, inicialmente, ou os convênios, que são só esses 3 por enquanto. Uhum. O Ok. próprio Ministério da Economia, ele pode fazer outros convênios, mas ainda não fizeram. Então, hoje o convênio que a gente pode falar é formado realmente para validação. Dizer assim, você tem uma conta no banco, você consegue uma conta mais segura. Sim. Mas em nível inter-órgãos, ela está sendo bem prática. Mas aí, ela fala bem claro, assim, estou compartilhando com órgãos municipais, estaduais, para isso. E cada vez que você faz um serviço no GovBR, ele pede a sua autorização, seu consentimento. Sim, Então, isso eu já então, percebi. independentemente de, eu só uso Receita Federal, você vai usar o NPI e vai perguntar de novo, posso usar os seus dados compartilhados? Então, tem essa preocupação do sistema. Eu achei uma coisa bem bacana. A segunda pergunta, bom, primeiro agradecer que foi sensacional a sua aula. Imagina, obrigado. Uma outra situação é como é que será que o governo vai lidar com agora a plataforma do e-notariado, fazendo assinaturas digitais, autenticadas digitalmente, cobrando, entendeu? Então, assim, aquele delegado que não queria aceitar um que era de graça, talvez aceitar. Talvez esse seja um conflito, porque os cartórios são também acessórios do governo, vamos dizer assim. Eu te respondo até com uma coisa interessante de cartórios, porque a gente usa bastante o notariado lá no trabalho. Eu vejo eles utilizarem muito mais para documentos como inventário, testamentos, pré-nupciais, escrituras, que isso facilitou você não ter que ir até o cartório fazer isso, para fazer pessoas, inclusive, no exterior. O outro ponto, e a assinatura reconhecida firma no e-notariado? Tem gente que faz. Você, às vezes, quer fazer um documento mais estruturado, quer fazer uma coisa, você pode fazer de uma maneira que você vai poder mandar e você pode imprimir quantas vezes quiser. E eu vou mais além na sua pergunta. Você tem, inclusive, hoje os registros de documentos digitais, também na plataforma do CDT e de outros órgãos, que você consegue fazer o registro digital também. Então, você tem essa facilitação e os cartórios eles estão bem parceiros, eles não estão concorrendo com isso. Então, se você chegar no próprio cartório com um documento que você assinou no GovBR, ele vai aceitar, ele vai fazer a continuidade, o registro do documento, por exemplo. Então, eu acho que não é um impeditivo, é um complemento, na verdade. Okay. Quem quer utilizar no notariado, utiliza. Quem vai para o GovBR, quem está sem grana, vai no GovBR. Perfeito. Antes da Ângela... A última pergunta, só que a internet, FIP13, colocou algo que eu deixei muito preocupada. Eles narraram que todos os dados do SUS estão na Amazon, compartilhando dados de forma internacional, os dados da população brasileira de saúde. Aonde é que estão os dados do gov.br? Onde estão nossos dados, né? Essa é a grande pergunta. O principal servidor do GovBR tem uma redundância, inclusive, ele usa o sistema do SERP, um sistema federal, para fazer essa proteção. Eu sei que eles utilizam 3 redundâncias, e no vazamento do SUS, que teve aquele hackeamento de perda de dados bem sensíveis, eles aprenderam a lição, eles aplicaram um plano de contingência, eles foram autuados pela NPD por causa disso, e hoje eles estão mais cautelosos. O que eu falei, 100% nunca vai ter em direito digital. Quem sabe direito digital sabe que o hacker é sempre melhor que a gente. Mas você tem, o que eu falei, camadas, e as ilhas de bancos de dados estarem, às vezes, separadas e se conectarem apenas em alguns momentos, isso ajuda a evitar vazamentos maiores. Mas sistema 100% a gente nunca vai ter, e a gente pode, às vezes, só tomando mais cuidado, e o governo tem tido uma cautela um pouquinho maior nisso. Ângela. Pessoal, eu ia pedir para a Ângela e para o Renato fazerem as ponderações juntos, e aí o doutor Luiz Felipe já responde as duas, por favor, para a gente poder encerrar. Pode ser, Ângela e Renato?
Fechado. Ok. Bom, doutor Luiz, boa noite, muito obrigado pela palestra, excelente, assim. Eu acho que é um ponto que a gente precisa evoluir, e isso é pouco falado aqui na Comissão de Direito Digital, é a digitalização na atuação criminal, né? Ainda acho que há um longo caminho a percorrer, ainda, especialmente eu que atuo no interior do estado, muita coisa ainda, entrega de arquivos, tudo, embora eles digitalizem, é necessário ir fisicamente na delegacia entregar os documentos em pendrive para eles. A falta de integração com o sistema do ESAG, eu vivi uma situação aqui, foi meio hilária, porque eu estava defendendo uma vítima de perseguição em ambiente digital e assim, a ação acabou, abriu o boletim de ocorrência, seguiu para o fórum, e no ambiente do fórum eu comecei a atuar no fórum. Eu esqueci, deixei o inquérito lá, né? E consegui descobrir o autor, através de interpelando o provedor de serviços, tudo. Só que, assim, depois, assim, 2 dias antes da audiência, intimaram a minha cliente para comparecer na delegacia para depor, sendo que a autoria já tinha sido identificada e já tinha a primeira audiência em 2 dias depois. Eu falei, poxa, eles trabalharam, e sendo que não precisava mais, né? Ou seja, os sistemas do inquérito policial não estão integrados com o sistema do ESAG, né? Acho que, assim, acho que é uma área a ser explorada ainda. Eu tenho trabalhado muito na Comissão de Direito Digital aqui na comarca para a gente, na nossa local aqui, para tentar trazer uma delegacia especializada para cá, por causa do aumento de número de crimes digitais, né? Os próprios criminosos já estão dizendo que lucra mais com isso do que com tráfico, né? Então, eu acho que é um ponto que precisa realmente de uma evolução, hein? Perfeito. A Ângela perguntou se tem uma padronização. É isso mesmo, Ângela, ou você quer falar? Ângela? Fugiu. Mas eu respondo por dela. Acho que isso. Não tem um padrão, não tem um planejamento de padronização, porque a lei permitiu você ter as certificadoras privadas. Então, não existe um padrão. Existe a necessidade de existir o hash, existe o uso de ICP, da Índice de Chaves Públicas, Brasil, e isso é o que permite as certificadoras e o GOV, enfim, todos os certificados digitais que a gente usa para poder utilizar. Então, não existe um padrão, existe requisitos técnicos mínimos. Então, tendo os requisitos técnicos mínimos, tem uma validação. O seu ponto, Renato, ele é fundamental e, realmente, hoje, tirando a delegacia digital, que é para fazer BOs menores, situações que são menos complexas, o sistema de segurança pública em São Paulo, principalmente, posso falar do Brasil, ele está aí na idade do papel ainda. Então, o que seria interessante nós nos unirmos como OAB e questionar a segurança pública, por que ela não tem essa integração? Porque a legislação que permite os convênios de cooperação de governo digital já estão ali aprovados, é só elas fazerem essa digitalização. O que me falaram é que não tem recurso, o cobertor é curto e a prioridade é prender bandidos do que fazer papel, do que fazer digitalização. Se você milita na área criminal, você vai confirmar o que eu falo. Ainda tem muita delegacia que a impressora é matricial. Sim. Então, aqui não, mas eu sei que tem. Ainda tem as matriciais. Então, a gente tem essa falta de recurso disponibilizado na segurança para a questão digital, o que é um problema, porque, na verdade, ela seria muito mais eficiente se fosse digital. Às vezes eu precisava escanear documento no escritório e levar para eles, porque o scanner tinha enguiçado. Tem essas coisas, assim. Então, de repente, seria uma coisa da OAB estar trabalhando em conjunto para ter aí uma situação melhor. Bom, acho que foram essas duas últimas, né, doutora Giovana? Eu vou agradecer a presença de todos vocês, espero que vocês tenham curtido, eu sei que eu curti. Gosto de incentivar, participem dos nossos cursos de Engenharia de Prompt, a pós-graduação, e se tiverem uma ideia de um artigo, eu estou na comissão científica que vai analisar os artigos, participem,
coloquem aí, que eu acho que quanto mais a gente refletir sobre o direito digital, sobre essas situações, a gente vai aí ter cada vez mais ideias, situações mais práticas e evoluir bastante. Obrigado, Giovana, obrigado a todos aí Obrigada, por dar esse tempo aí para a gente. Obrigada, super. Eu falei no início que eu estava com medo do quórum, porque o doutor Solano não estava aqui, mas a gente teve quórum recorde, doutor Luiz, e a gente até estourou o tempo. Na verdade, a gente foi a mais do que o tempo regulamentar. Isso aí é todo mundo honrando a participação e estando aqui para prestigiar você nesse excelente debate, exposição. Muito obrigada pela sua aula, que foi incrível, e muito obrigada pela participação de todos e de todas. Os avisos paroquiais estão aqui, referendando novamente o que o Luiz falou. A gente quer que vocês engajem conosco, todas as nossas redes sociais estão aí, mandem artigos, livros para o nosso livro, nossa pós-graduação e o nosso curso de engenharia de prompts também disponível aí nos links, e lembrando novamente o nosso congresso, primeiro congresso, que será aqui em São Paulo, capital, congresso de DPOs, no dia 6 de novembro, mais informações em muito breve, aí a gente vai divulgar em todas as redes da comissão também as informações certinhas sobre local, horário, inscrição para o nosso congresso. Boa noite, pessoal, muito obrigada. Gente, obrigado. Tchau, e tchau. até a próxima reunião. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau. boa noite.